Os povos das Nações Unidas reafirmam sua fé nos direitos fundamentais do ser humano, na dignidade e na igualdade de direitos do homem e da mulher. Essa frase está no preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que no final de 2018 completou 7 décadas. A experiência traumática da Segunda Guerra Mundial levou a ONU a adotar em 1948 um documento para servir de referência na proteção dos direitos e liberdades básicas de todas as pessoas. Celebrando esse aniversário, a TV Câmara apresenta uma série do programa Ponto de Vista, intitulada 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E para discutir os direitos humanos, especialmente na vida das mulheres, nós recebemos hoje Andresa Colato, secretária nacional de Políticas para as Mulheres. Secretária, muito obrigado e seja bem-vinda ao programa Ponto de Vista. Obrigada a vocês pela oportunidade de apresentar um tema tão importante para a nossa sociedade. O que significa direitos humanos? Direitos humanos são os direitos e deveres básicos que devem ser garantidos a todos. Por isso nós tivemos essa declaração que ela foi criada compilando a diversidade jurídica e cultural da humanidade para termos uma norma básica que fosse um rumo para essa humanidade caminhar junta. Como essa declaração trata a questão da mulher? Já no preâmbulo, ela menciona direitos e de igualdade de direitos e deveres para homens e mulheres. E nos seus pontos, ela destaca muitas vezes essa questão da não discriminação, especialmente pelo sexo das pessoas. Ela também trata, especialmente, eu digo que a mulher é um tema transversal na humanidade, na sociedade e até nos direitos humanos, porque é garantido também pela declaração direitos ao nascituro, né, que ele é acompanhado sempre da mãe, das pessoas idosas, então a mulher está englobada quase que na totalidade desses artigos da Declaração dos Direitos Humanos. Em 2016, o relatório de desenvolvimento humano do PNUD registrou que mulheres recebem até 25% a menos que os homens desempenhando papel semelhante. Quer dizer, além da declaração, em claras palavras, prescrever exatamente esse objetivo, como podemos fazer, como o Brasil pode fazer para lutar contra essa discriminação? Exatamente, existem vários projetos, planos, inclusive em vários órgãos públicos e privados, para acabar com essa desigualdade. Nós vemos hoje as mulheres, como você bem disse, em cargos iguais, mesmas funções, mesmo trabalho exercido, realizado, com salários diferentes. Nós temos, por exemplo, na Secretaria hoje um programa que chama-se Pró-Equidade de Gênero e Raça, que ele visa combater essa diferenciação. Nós estamos na 6ª edição desse programa e ele é levado às empresas solicitando que essas empresas tratem igualitariamente as mulheres, especialmente na questão do salário. Estive em alguns eventos que acompanhei grandes empresas, que eu não vou mencionar o nome, que têm esse controle e foi destacado nesse evento que as próprias empresas de 3 em 3 meses reavaliam porque existe essa diferenciação de salário. Então é um problema na sociedade, né? Nós sabemos que enquanto infelizmente, nós temos hoje uma legislação voltada especificamente para a mulher, porque a mulher sofre a discriminação. Nós não deveríamos precisar diferenciar a mulher, porque ela deveria ser tratada com igualdade, mas infelizmente não é o que acontece hoje em dia. Por isso essa necessidade também desse debate amplo sobre o assunto. O Brasil, ele assumiu junto à ONU o compromisso de cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Exatamente em quais artigos ou quais objetivos se trata da questão da mulher? O objetivo número 5, né, é o empoderamento de meninas e mulheres, é o objetivo específico para as mulheres, o objetivo específico de gênero, mas nós sabemos que a mulher entra em mais 12 objetivos dos 17 pela transversalidade do tema. Eu gosto muito de mencionar, que fica fácil e didático, a questão da água. Né? Por quê? Porque a mulher, ela lida com a água o tempo todo, ela prepara o alimento, geralmente ela cuida da casa, dos filhos, então o controle do uso da água passa diretamente pela mulher. Aí a gente vê a importância da mulher, o empoderamento da mulher, também ele não passa somente pela questão da visibilidade, né? A mulher é empoderada pelo seu direito a trabalho, pelo seu direito de ir e vir, a questão da violência, o empoderamento para não sofrer a violência. Então, o empoderamento da mulher passa por todas essas questões. Certo. A senhora acabou de dizer do empoderamento para não sofrer a violência.
Eu trago outra estatística, o Brasil ocupa o 5º lugar num ranking de 83 países, segundo a Organização Mundial de Saúde, dos países considerados campeões do feminicídio. Essa estatística traz uma péssima imagem para o Brasil, não é? Exatamente, o que ainda é pior, né? Nós temos muitas subnotificações de feminicídios, muitos feminicídios não são ainda registrados como feminicídios, então acredita-se que o número ainda seja maior. Nós temos hoje a Lei Maria da Penha, que é referência mundial no enfrentamento à violência, mas nós sabemos que sem que ela seja implementada, só a lei no papel não funciona. Nós temos, esse ano, inclusive, nós tivemos muitos avanços legislativos no último ano, agora de 2018, na questão de tornar mais forte o apenamento aos crimes cometidos contra as mulheres. Nós sabemos que hoje as leis que tratam do gênero, elas são, na sua maioria, ligadas exatamente a essa questão da violência. Isso é muito grave, né? Nós temos que pensar na mulher como uma vítima da sociedade da violência, quando nós poderíamos pensar em outras coisas, outros objetivos para a mulher, né? Então, como você diz, o empoderamento feminino, nós pensamos no quê? Nós temos o ciclo da violência. Muitas vezes essas mulheres, elas ficam nesse relacionamento abusivo porque elas não têm uma oportunidade de trabalho, de renda. Isso é um fator muito importante que seja destacado. Nós precisamos dar objetivo de vida profissional para essas mulheres, para que ela possa sair do ciclo da violência, desse relacionamento, ter o sustento próprio, né? Isso é muito importante destacar. Secretária, o que é o apenamento? Como as leis trabalham essa questão do apenamento? Então, nós tivemos agora algumas modificações, projetos de lei que agora foram sancionados pelo presidente, por exemplo, na questão do aumento da pena no feminicídio, quando o homem, a mulher já tem uma medida protetiva contra esse homem e ele comete o feminicídio. A pena do crime é aumentada. Também na presença dos filhos ou dos seus genitores dessa mulher, né, pela questão social e psicológica também foi o aumento da pena. Nós tivemos agora também um avanço nessa questão dos crimes pela internet, quando é divulgado um vídeo íntimo, né, que é captado no lar. Hoje temos até registros da ONU, uma pesquisa feita, a maioria da violência, dos assassinatos, dos feminicídios contra a mulher é cometido dentro da casa, onde deveria ser o local de segurança dessa mulher. Então, isso é uma situação muito grave. Então, como seria possível fortalecer definitivamente a implementação da Lei Maria da Penha? Exatamente. Eu gosto de dizer que nós precisamos trabalhar em rede, em conjunto. Nós temos hoje o nosso canal, que é o nosso principal canal público de denúncias, que é o Ligue 180, mas ele recebe, para você ter uma ideia, recebeu de janeiro a dezembro mais de 140 mil registros, dos 140 mil tratados. Tratados por quê? Porque o 180 ele é um canal de escuta, ele é um canal de entrada, mas para que ele funcione junto com a política pública, ele precisa da rede de apoiamento. Nós temos hoje Casas da Mulher Brasileira, nós trabalhamos também na rede, nós direcionamos esses registros de violência para a rede da Polícia Civil, para a rede do Ministério Público. Nós temos toda uma rede socioassistencial psicológica, temos casa-abrigo. A sociedade tem muito participado também dessa rede de apoiamento, ajudando essas mulheres. Nós temos muitas empresas que destacam vagas de trabalho também para essas mulheres vítimas de violência. Então, é aquela questão da sociedade meter a colher, né, com aquele jargão que atrapalha muito hoje em dia o problema da violência contra a mulher. Nós precisamos entender que as políticas públicas precisam ser implementadas também com o apoio do governo, da sociedade civil, da comunidade. Nós precisamos denunciar, precisamos proteger nossas filhas, nossas mães, nossas irmãs, nossas amigas, tudo vem daí. A implementação, nós temos, a legislação nossa é uma das melhores do mundo e nós, infelizmente, vemos um número crescente, como você bem disse, de feminicídios, de violência. Hoje se registra mais, eu não sei se são mais casos ou é mais visível a questão, né? Nós temos mais canais de escuta. Então, acredito que estamos no caminho certo, mas há muito ainda que fazer. Os costumes são muitas vezes usados como desculpa para a violação dos direitos da mulher. Exatamente. Como é que
isso poderia ser trabalhado nas escolas, junto a esses órgãos de apoiamento? Como seria? Exatamente, nós temos feito muitos projetos ligados aos meninos e meninas nas escolas, para que eles já cresçam entendendo essa questão da igualdade, né? Porque você criando um menino, formando um menino com pensamento reto, é muito mais fácil você modificar a sociedade do que você criar um homem, né? Modificar um homem. Muito embora também, eu registro o exemplo do Ministério Público de São Paulo, que tem um programa que ele pega esses homens que cometeram violência contra as mulheres, fazem cursos, palestras, e o índice que eles voltam a cometer a violência contra a mulher é abaixo de 2%, né? Porque tem essa questão, o homem que comete a violência, ele não comete contra aquela mulher específica, ele vai cometer de novo contra a segunda, contra a terceira. Então, realmente é uma questão cultural, de educação, que se coloque na cabeça da sociedade. A mulher também muitas vezes é machista, a gente tem que registrar essa questão. Então, precisa ser educado homens e mulheres, empoderado e mostrado a realidade que nós precisamos que tenhamos na sociedade. Este é o ponto de vista que nesta série celebra os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A gente recebe hoje a Andresa Colato, da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com a série especial 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que recebe hoje a Andresa Colato, da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Secretária, no bloco anterior, nós falamos sobre educação, costumes e cultura. Então, é possível dizer que há uma crescente mobilização da sociedade civil na busca da igualdade entre homens e mulheres? E como a sociedade civil poderia interagir, ou como pode interagir, no processo de construção de políticas públicas? Exatamente. O processo de construção de políticas públicas, ele passa pelas 3 esferas governamentais. Nós temos hoje na composição da Secretaria, eu como Secretária Nacional também presido o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Isso é um conselho muito participativo. Nós temos hoje na composição 41 conselheiras, que elas são tanto do governo quanto da sociedade civil. Então, são representantes da sociedade, né? São as mulheres representantes, as mulheres empoderadas, eu digo, da problemática da ponta, porque a política se faz com o problema que existe na ponta. Não é aqui fazendo leis que nós resolvemos. Então, nós temos, inclusive, a felicidade de agora também contarmos com a doutora Maria da Penha Fernandes, que é a mulher que deu nome à nossa tão conhecida lei. Hoje ela foi votada no nosso conselho pelo Pleno. Hoje ela é nossa conselheira emérita, tomou posse agora em dezembro. Então, é o ponto em que as mulheres da sociedade vêm até a Secretaria, vem até o governo federal mostrando as necessidades da ponta. Nós temos lá as associações de mulheres trans, que hoje estão bastante presentes e também são signatárias dos nossos direitos, mulheres indígenas, as mulheres afrodescendentes, as mulheres com deficiência, as mulheres ciganas. Então, é um ponto em que todas as mulheres da sociedade são ouvidas. Tratamos lá das questões de violência no parto também realizadas, né, que ocorrem, as mulheres homossexuais. Então, realmente é um ponto de conversa, de diálogo. Nós temos reuniões a cada 3 meses e elas vêm também, nós temos os conselhos estaduais, temos os conselhos municipais. Eu registro também que o Brasil e a Secretaria tem um programa de OPMs, que são os organismos de políticas para mulheres, que eles são colocados nos municípios. Infelizmente, temos o registro de apenas 7% dos municípios brasileiros terem esses organismos. Então, também é uma questão que as mulheres precisam solicitar aos seus prefeitos. Como eu digo, é na base,
é a base que mobiliza, é da base que vem o direito, porque é lá que existem as necessidades. A gente não sabe, no Brasil, nesse tamanho que temos continental, nós temos mulheres, temos as especificidades dessas mulheres. Então, a mulher lá do Pará é diferente da mulher lá da minha terra, de Santa Catarina. É uma vida diferente, é uma situação diferente, até a cultura mesmo é diferente. Então, é preciso que seja olhado. Então, o Conselho atua como ponto focal da sociedade. Então, eu sempre, em todas as visitas que eu faço ao Brasil, eu chamo as mulheres para que participem dos conselhos municipais, que criem associações. Nós precisamos nos unir, né? Nós sabemos que nós somos as grandes líderes até do empreendedorismo, que é muito presente no Brasil, né? Porque nós também temos esse registro de que as mulheres na sociedade que não é registrada, não tem o registro em carteira de trabalho, a maioria é de mulheres sem o registro, né? Os homens ainda são a maior parte dos registrados. Então, a mulher, ela trabalha muito no trabalho informal, né? E daí ela fica também sem os direitos trabalhistas, sem direitos no acesso à saúde, muitas vezes. Então, assim, é necessário esse olhar para a mulher. Nós precisamos entender o que acontece com a mulher para que ela seja olhada, ouvida e que seus direitos sejam reconhecidos. A senhora falou sobre as mulheres do Norte, as mulheres do Sul, mas nós temos várias especificidades. Nós temos a mulher com deficiência, a mulher LGBT, negra, quilombola, indígena, idosa. Como a Secretaria Nacional tem trabalhado essas especificidades? Essa foi uma grande preocupação, Marcelo, quando eu cheguei à pasta, porque eu busquei entender essa questão da especificidade das mulheres. As mulheres são diferentes. E aí foi buscar o que existia especificamente para cada uma e descobri que havia um aglomerado, né, não específico quanto a isso. Então, nós trabalhamos junto à ONU Mulheres, que é uma grande parceira da Secretaria. Nós temos vários projetos editais para tratar especificamente dessas mulheres. Nós soltamos agora um edital para tratar de uma política específica, por exemplo, para as mulheres rurais. Temos agora para as mulheres com deficiência, mulheres indígenas, as mulheres negras. Eu até, como eu vinha te falando, eu indiquei uma pajé Mapulu, do Alto Xingu para receber eu tive direito à indicação do Prêmio dos Direitos Humanos dos 70 anos, esse ano em 2018. A minha indicação foi uma pajé para quê? Para a inclusão da mulher indígena. A senhora falou sobre a ONU Mulher. Então, eu gostaria de saber como o Brasil tem discutido isso em âmbito internacional, a questão da mulher. Uhum. Quais são os tratados e pactos e acordos dos quais o Brasil é signatário, uhum, e que tratam especificamente sobre a mulher? Exatamente, a ONU Mulheres é a nossa grande parceira. Eu, inclusive, estive agora na Argentina, no início do mês de dezembro, na CSW, que é um grande evento de mulheres que trata essa questão. Eram 28 países participantes, eu fui a convite da ONU Mulheres. Participamos também aqui da reunião das ministras e altas autoridades femininas do Mercosul, né? Eu participei também da W20, que é a cúpula das mulheres do G20. Agora as mulheres também vêm incluindo no BRICS, haverá uma reunião das mulheres junto ao BRICS, porque temos estudos sérios, né, de que a mulher altera o PIB da sociedade. Então, assim, é uma visão que mundialmente está sendo avaliada, né, o impacto da mulher na sociedade, até mesmo nessa questão do salário, como o salário igual de homens e mulheres impacta a sociedade, altera a economia. Então, o mundo inteiro tem voltado a visão para as mulheres, para a igualdade, e o Brasil é, sim, hoje signatário de quase todos esses pactos. Estamos participando de 28 cúpulas relacionadas especificamente a mulheres. Muito trabalho, né? Muito trabalho. Secretária, a Declaração de Pequim, de 1995, ela dispôs o avanço das mulheres e a conquista de igualdade entre homens e mulheres devem ser encarados como um problema feminino, né? Não devem ser encarados isoladamente. Isso é um princípio que o Brasil deveria observar com mais atenção? Precisamos observar, né, a visão da mulher, a especificidade da mulher. Por exemplo, eu tenho medo de sair à noite porque eu tenho medo de estupro
E de assalto? Você sai, você tem medo de estupro? Não, porque não vai acontecer contigo. Então, é aquela questão da visibilidade da sociedade, que afeta também os poderes políticos, públicos, a questão da mulher ocupar os cargos eletivos, né? Nós termos mulheres no Congresso Nacional, nós tivemos agora um grande aumento, são 77 parlamentares, então a gente vê que a pauta será vista com maior amplitude. Nós vemos também quando a mulher toma postos de trabalho em escala mais alta na sociedade. É uma visão diferente, é olhado. E pela transversalidade da mulher também se muda a sociedade, se muda a visão da empresa, porque a mulher tem a visão da mãe, né, da empreendedora, da trabalhadora. Nós temos a nossa jornada em casa, a nossa jornada no trabalho. Então, nós conseguimos aglobar diversos assuntos, diversos pontos de vista que precisam ser visibilizados hoje, precisam ser olhados com carinho e com sensibilidade. O que significa a transversalidade que a senhora acabou de falar? A atuação conjunta de órgãos, de assuntos? A transversalidade é a passagem da mulher pelos diversos assuntos da sociedade. Por exemplo, nós temos hoje, na maioria dos ministérios na esplanada, grupos de gênero. Por quê? Por exemplo, nós tratamos lá no Ministério do Desenvolvimento Social, o Progredir. Temos a mulher investida em vários setores ali dentro. Então, a transversalidade, por exemplo, passa na saúde, no Ministério da Saúde, na política pública voltada à saúde da mulher. Temos lá no Ministério da Defesa, que eu atuei também, o Profesp, que é o Programa Forças Armadas no Esporte, a inclusão das meninas e das mulheres nessa trajetória. A transversalidade passa nesse sentido, né, da visão diferenciada da mulher nos diversos assuntos que compõem a sociedade e o governo. A senhora acabou de falar sobre a saúde da mulher, né? E como poderia se fortalecer a implementação de uma política nacional de atenção integral à saúde da mulher? Exatamente, nós trabalhamos também, temos uma aproximação agora com o Ministério da Saúde também na implementação voltada para essa questão da violência, né? A violência que é o que rege a maioria da legislação e dos projetos voltados à mulher, porque nós temos o caso dos abortos da mulher na violência, então nós temos um trabalho forte com o Ministério da Saúde na questão de levarmos às mulheres o empoderamento, a questão do enfrentamento à violência para os postos de saúde também nessa questão. Nós estamos ensinando às mulheres essa questão da longevidade da mulher, também da mulher idosa, vermos essa questão da mulher idosa que hoje está mais presente na sociedade, da menina, né, que já nasce mulher, que precisa ser tratada desde pequena, desde a educação sexual também, que passa da saúde, para ela não ter uma gravidez quando ela ainda é adolescente, que vai impactar inclusive a saúde dela para o restante da vida. Nós trabalhamos na transversalidade nesse sentido. O que a senhora considera mais importante no combate à violência contra a mulher? Seria realmente a sociedade se mobilizar, o Estado trabalhar a educação, dotando de recursos, os órgãos? Finalmente, qual seria a ação primeira que nós poderíamos adotar para melhorar esses índices? Eu acredito que seja a educação e a divulgação dos direitos humanos da mulher, né? Como eu digo, nós não brigamos à frente da Secretaria pelos direitos da mulher, não somos contra homens, nós somos a favor dos direitos humanos, para que nós não precisemos no futuro tratar essa pauta dessa maneira, né? Combativa contra a violência, pedindo direitos. Nós temos que entender a igualdade. A mulher não precisaria, se fosse outro, o pensamento da sociedade também. O governo tem tentado de muitas formas, claro, mas eu acredito muito na sociedade, no apoio na questão da divulgação. Nós, por exemplo, para você ter uma ideia, nós lançamos agora uma campanha no dia 25 de novembro, nos 16 dias de ativismo contra a violência. Após o lançamento dessa campanha, nós tivemos um aumento de 30% das ligações e registros no Ligue 100
180. Muitas mulheres, eu gosto muito de ir lá ao Ligue 180, eu ouço também algumas ligações, elas relatam que não sabiam que violência não é só a física. Por exemplo, elas não sabiam que a agressão verbal pode ser registrada, a patrimonial, muitas mulheres elas são-lhes tirados os bens, documentos, toda essa questão. Então, é muito importante que se conheçam os direitos. A gente vê muitas vezes as menininhas falando, eu tenho direito, eu gosto muito de ouvir isso, porque elas já têm conhecimento desde cedo. E o conhecimento, a educação, sempre é o fator de mudança na sociedade. Secretária, eu gostaria de encerrar exatamente com o que a senhora acabou de falar sobre o Ligue 180, e quais seriam, então, os outros canais? Nós sabemos que o Ministério Público trabalha, nós temos vários órgãos que trabalham em conjunto, que podem receber denúncias, né? Isso. Quais seriam esses órgãos? Quais seriam os canais? Sim, o Ligue 180 é a nossa principal política pública hoje. Ela é a porta de entrada no enfrentamento à violência, mas nós trabalhamos em rede com o Ministério Público, Polícia Civil, defensorias, como nós registramos sempre. No caso da urgência, para o enfrentamento à violência, você está sendo ameaçada, você tem que procurar a primeira pessoa mais próxima, se for o teu vizinho, se for a polícia militar, defensoria, o juizado. Os canais são imensos, tem o 190, tem o 100, que também é um canal dos direitos humanos. Então, assim, nós precisamos buscar o que nos é mais fácil, mais próximo, né, no enfrentamento à violência. Secretária Andressa Colato, muito obrigado por ter aceitado o convite do Ponto de Vista da TV Câmara. Eu sou Marcelo de França e no Ponto de Vista de hoje nós recebemos Andressa Colato para conversar sobre a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos para as mulheres. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site câmara.leg.br/ponto de vista. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.